Bom, dando continuidade aí em nossos estudos sobre escatologia, né? Agora a gente vai começar a aprofundar alguns temas a mais, né, para a gente dar início à nossa série sobre alguns temas escatológicos. Né? Verdade. Para dar continuidade, né, nós vamos falar sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Né? São duas correntes, né, doutrinárias, duas correntes teológicas que está muito em evidência, né, nessa questão. Hora se bate aí. Hora que dá aquele atrito. Então, assim, a gente vai entender um pouco das diferenças, né, e também se colocar dentro das Escrituras e tentar entender o que a Escritura está dizendo acerca desse tema importante. Né? Como nós falamos, o homem é falho, o homem é errante. O que as pessoas erram em pegar uma corrente teológica, né? Nós estávamos falando aqui sobre o dispensacionalismo. Né? O dispensacionalismo é uma coisa muito importante, muito legal. Ele fala acerca da dispensação de Deus ao longo das séculos, né? Qual foi a forma que Deus foi falando, ele foi se dispensando, falando no meio do mundo. E é interessante que ele vem separando ali, desde a época da lei, ele vem trazendo, desde a criação, né, tal. São 7, né? São 7 dispensações e tal. Aí depois começa a entrar na parte escatológica, começa a ver alguns erros e tal. E aquele que começa a entrar cegamente numa doutrina e passa a estudar aquilo, ao invés de estudar a Bíblia, acaba embarcando em erros. Assim também se for com a gente. Se você parar para analisar, né, os nossos vídeos, analisar aquilo que nós falamos e parar de analisar a Bíblia, certamente você vai entrar em erro, certamente. Porque nós somos falhos, o homem é falho. Né? O que nós queremos aqui é adentrar nas Sagradas Escrituras, no ensinamento dela, o que ela tem para nós, não o que nós temos para ela. Mas, como nós somos homens, nós podemos errar. Né? Então, vamos entender um pouco dessa diferença. Né? Pode falar? Então, a diferença entre pré-tribulacionista e... Então, vamos lá. Pré-tribulacionista é aquela pessoa que acredita que Jesus irá vir em duas fases distintas, duas vindas. Uma fase secreta, que é bem conhecido nos filmes, né? Nos filmes deixados para trás. Que aí do nada você tá aqui, daqui a pouco tá eu e o Birajara aqui, daqui a pouco do nada alguém some, fica a roupa, deixa para trás. Seria uma vida secreta. Né? E depois, depois do milênio, depois vai vir uma vinda mais física. Né? Isso aí. E essa é a ideia. Que separa a volta de Jesus para o dia do Senhor. Isso, né? A volta de Jesus, o arrebatamento e o dia do Senhor. Então são as duas voltas. Uma que Jesus arrebata a igreja, tira ela, e outra. Esse é o pré-tribulacionista. Isso aí. Né? Isso aí. E o pós-tribulacionista? E o pós-tribulacionista, ele acredita que na vida de Jesus, o dia do Senhor e o arrebatamento, eles são uma coisa só. Eles se coincidem. Né? Vai ter tribulação, a igreja vai se passar a tribulação. Muitos acreditam que a igreja não vai passar por tribulação. Nós vamos adentrar nos versículos bíblicos para poder entrar acerca disso, né? Então, mas a tribulação vai vir, o anticristo vai vir, né? Vai passar todas essas coisas. Isso são fatos. Isso são fatos. Né? A gente vai entrar mais profundamente, posteriormente, né? Acerca do milenismo, né? E o pré-milenismo, pós-milenismo, mas a gente vai entrar acerca disso. Mas o dia do Senhor e o arrebatamento como uma coisa só. Basicamente, o pós-tribulacionista acredita mais ou menos nisso. Né? Vai ser um evento que vai coincidir. Isso aí. São dois eventos que vão coincidir um com o outro. A gente começar ali a... E assim, só para voltar... tanto o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, eles usam praticamente os mesmos versículos para embasar as suas visões. Isso é interessante. Tanto um como o outro é embasado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tanto o pré como o pós. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Apocalipse 3, versículo 10. Então, os pré-tribulacionistas se agarram nisso. Os pós-tribulacionismo se agarram lá em Mateus 24, 29 e 31, acerca que Jesus começa a falar dos sinais que vai acontecer antes da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler tudo isso e nós vamos adentrar. Isso. Né? E só para falar uma coisa antes, historicamente, a gente falando, historicamente, na história da igreja, o pré-tribulacionismo é uma doutrina mais recente. Em todo o período histórico, tanto dos pais da igreja, sim, até também da igreja católica, inclusive depois mesmo institucionalizada, mesmo assim permaneceu a ideia do pós-tribulacionismo. Né? E aí o pré-tribulacionismo veio com uma doutrina mais recente. Mais ou menos depois de 1820, depois que começou a entrar essa doutrina.
Interessante, podem até pesquisar, né? O jornal se chama O Galo Matutino. Na época, né, que ele estava em circulação, ele traz, tem uma versão dele que passa falando uma nova doutrina, eis que uma nova doutrina surge. Aí é falando sobre o petroblascionismo, né? Que é uma irmã ali que se reunia, se não me engano, com Derbe. Aí vem trazendo ali todo o panorama dessa nova doutrina petroblascionista que começa a adentrar no seio da igreja. Né? É uma coisa relativamente nova, né? Algo novo. Sim. Vamos lá? Então vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Depois Mateus, né? Depois Apocalipse. Vai ler Apocalipse. Apocalipse 20. Então já vou abrir Apocalipse 20, então. Tá, vou ler aqui em 1 Tessalonicenses. Ok. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Né? Para dar um panorama, né, os Tessalonicenses, eles estavam querendo largar tudo, parar de trabalhar, deixar a sua vida aguardando a volta de Jesus. Jesus está voltando mesmo, então eu não quero trabalhar, eu vou deixar tal. Então Paulo ele começa a trazer esses ensinos para a igreja, né, falando, olha, tem a parte lá de Tessalonicenses que ele fala assim, olha, aquele que não quer trabalhar então não coma. Por quê? Porque a base do evangelho é não ser pesado para ninguém. Sim. Então, se há algo necessitado, a igreja se reunia para suprir as necessidades. Então, se a localidade ali parasse de trabalhar, ia ser pesado para os servos dos outros locais que iam ter que suprir a sua necessidade. Então, quer dizer, não sabe se o dia que Jesus vai voltar. Aí eu vou ficar aguardando para trabalhar, então eu vou ficar sendo sustentado pelos irmãos, e então os irmãos vão ficar trabalhando e eu vou parar de trabalhar. Então houve esse conflito e Paulo começou a tentar estipar esse conflito no meio da igreja. Lembrando, né, que é por isso que a gente falou no primeiro vídeo, que eram os problemas locais que estavam influenciando alguma doutrina mal interpretada, mal entendida, o que pode gerar de consequência. Isso aí. Consequência para a vida da comunidade como um todo. Isso né? aí, isso aí. Então é isso. 1 Tessalonicenses qual? 4, versículo 13. Quer ler? Pode ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha que interessante, né? Então, Paulo está querendo consolar aos Tessalonicenses acerca daqueles que dormem. Fala, calma aí, não fiquem assim, não fiquem tristes. Tem aqueles que não têm esperança, mas nós temos esperança. Aqueles que morreram ressurgirão, voltarão, mediante Jesus e por causa de Jesus e juntamente com ele. Olha essa coisa interessante. Por causa de Jesus e juntamente com ele. Aqueles que dormem ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nos ares. Então, guarde essa palavrinha, né? Seremos arrebatados com Cristo e encontraremos com ele nos ares. Depois nós vamos explicar essa questão por que nos ares. Mas o que eu quero que os irmãos se atentem, se peguem, é isso aqui. Olha aqui, como nós falamos antes, né? O livro de Tessalonicenses, ele não está especificamente falando do arrebatamento da volta de Jesus. Não. Por causa de um problema que estava acontecendo em Tessalonicenses, né? Paulo vai lá e tenta resolver esse problema. Com o que? Trazendo um panorama. Ele trouxe para nós hoje um entendimento acerca de como se dará esse arrebatamento, o arrebatamento do encontro com Cristo. Então a igreja, ela não pode, segundo os escritos bíblicos, ela não pode ser arrebatada antes da ressurreição dos mortos. Não pode acontecer. De forma nenhuma procederemos os que dormem. De forma nenhuma.
Né? Isso aí. E é isso aí, interessante, a gente sempre costuma falar, né? Nenhuma vírgula, nenhuma palavra está aqui colocada porque foi coincidência. Não, ela está aqui colocada porque tem um propósito. Você está falando aqui de forma alguma, ou seja, ele está tirando, extirpando qualquer dúvida e qualquer entendimento contrário. De forma alguma nós perceberemos os que dormem. E isso tiraria a tristeza dele, que muitos estão Isso aí. sentindo assim, nós fomos deixados para trás, sabe? Isso aí. Sentiremos o que muita gente pode acontecer algumas vezes depois do pré-tribulacionismo, com as pessoas, todo mundo foi arrebatado, eu fiquei para trás. É isso aí. Eu fiquei, então ele mostra isso como sinal. Como sinal. Né? É isso aí. E aí, qual o outro erro, né? De entendimento bíblico, né? De exegese, né? Hermenêutica. A gente não pode parar por aqui. Isso. Você lembra que eu falei que tanto o pré como o pós utilizam os mesmos versículos para poder embasar a sua doutrina, o seu entendimento? Por que isso? Porque a gente não pode parar por aqui no versículo e começar agora a colocar conjecturas. Olha, porque o mesmo versículo é utilizado, seremos arrebatados com Cristo. Aí eu não posso pegar essa palavra seremos arrebatados e começar agora a colocar filosofia, né? Filosofar acerca disso. Não, então nós vamos ser arrebatados, aí vai vir um arrebatamento, depois vai vir o dia do Senhor, tal. Não posso fazer isso. Um dos princípios, principal princípio teológico é a Bíblia interpreta a si própria. Então, qual é a postura do servo de Deus? Eu li, Paulo falou que primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós seremos arrebatados com Cristo. Então tem uma cadência, né? Tem uma ordem cronológica, né? Tem uma ordem cronológica, está aqui. Os mortos primeiro ressuscitarão, depois seremos arrebatados. Sim. Agora tem que fazer pergunta para a Bíblia. Eu não sei quantos mortos vão ressuscitar. Sim. Eu não vou conjecturar igual alguns fazem. Os mortos ressuscitaram quando essa ressurreição, na verdade, é porque Jesus morreu e nós fomos ressuscitados com Cristo uma nova vida. Então essa é a ressurreição. Não, isso aqui está escrito posteriormente. Tessalonicenses foi escrito 60 depois de Cristo, 40 a 60 depois de Cristo, coisa assim. Foi escrito depois. Então eu não posso dizer isso. Agora tem que perguntar para a Bíblia quando? Vamos em Apocalipse capítulo 20. Né? A gente começar do 1, né? Vamos começar do 1. Então, vi descer dos céus um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam a marca na testa e na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Interessante, né? Então tá aqui. A Bíblia mostra a ressurreição de mortos posterior, né? A ressurreição física, né? A carne ressuscitada. Ela mostra que a gente vai entrar mais profundamente acerca dos acontecimentos, né? do Apocalipse, Daniel, né? Como nós falamos no vídeo anterior, nós vamos entrar nesses acontecimentos. Nós queremos primeiro uma visão direta acerca do arrebatamento. Então, mas nesse capítulo 20 já se passaram a vinda do anticristo, né? O falso profeta, essa grande tribulação, já se passou tudo isso. O diabo, né, que é a antiga serpente, o anticristo, ele vai ser lançado, né? O anticristo, né, a antiga serpente, o anticristo,
o falso profeta, na verdade, o anticristo, vão ser lançados no lago de fogo para sempre. Isso. E o diabo, na verdade, né, a gente faz às vezes confusão. O anticristo e o falso profeta vai ser lançado para sempre no lago de fogo. E o diabo, que é a antiga serpente, vai ser amarrado, vai ser preso durante 1000 anos, que é chamado milênio. Isso. Nesse milênio é quando vai acontecer a primeira ressurreição. Olha, veja que Paulo está falando que todos os mortos ressuscitarão primeiro para depois haver o arrebatamento. E aqui, se lembra que nós falamos que tudo que está escrito, qualquer palavrinha é importante? Olha que aqui Apocalipse 20 marca que essa é a primeira ressurreição. Ele marca isso, ele crava isso. Calma, ainda não teve tudo, não foi tudo ainda. Essa é a primeira ressurreição. Somente aqueles que foram mortos pela palavra. Isso aí. de Deus. Aqueles que foram mortos na grande perseguição. Isso aí. Que não aceitaram a marca. Aí vamos ver, né? Depois que nós entrarmos ali, nós vamos ver que o anticristo, né? Ele vai ter uma ferida de morte, né? Ele é aquela besta, o anticristo ele vai ter uma ferida de morte, ele vai reviver, vai ser feita uma imagem, né? Essa imagem vai falar, andar, e aí vai ter uma marca. Essa marca vai ser colocada nos homens. E todos aqueles que aceitarem e estiverem marcados estão condenados. E a igreja, ela não vai aceitar essa marca. E por causa dessa negação, vai ser morto. Né? Por causa dessa perseguição, e eles vão ser mortos. E esses que não aceitaram a marca da besta e a sua imagem, eles vão ressuscitar e vão ficar com o Senhor no milênio. Isso. Depois do milênio, o diabo vai ser solto, aí diz, todos os mortos Por um pouco de tempo, não sabe qual é o intervalo de tempo, vai ser solto por um tempo. Isso aí. Tentar, isso aí. Depois entra nisso aí. Aí nós vamos entrar nisso aí, isso aí. Ele vai ser solto por pouco de tempo, o que ele vai fazer? Ele vai juntar ali os poderes da terra, vai guerrear contra o cordeiro, né? Isso. Vai ter uns acontecimentos. Enfim, mas aí fala, aí vem a segunda ressurreição, que é a última, que todos os mortos estarão, que aí a palavra fala, o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. Aí é o que entra Daniel, né? Justos e injustos, um para a vida eterna, um para o castigo eterno, um para a vergonha eterna. Né? Isso aí. Aí que entra essa parte, a finalização. Interessante, né? Que aí, se lembra, eu falei lá, né? Vamos guardar aqui nos ares. A palavra, a gente não vai se estender muito, né? Mas os irmãos podem ler aí em Apocalipse capítulo 22, né? No 24, quando dá o panorama ali acerca da Nova Jerusalém, né? Que ele começa a falar ali a medida da Nova Jerusalém, as suas ruas, seus muros, né? Aí ele vem falando que vai ter o julgamento. E nesse julgamento, a terra vai fugir da face do Cordeiro. A terra vai fugir, os elementos arderão em fogo, fugirão da face do Cordeiro. E vai ter o julgamento. Aí, como o nosso irmão Alberto falou, uns para a vida eterna e outros para o juízo eterno. E nessa questão, que nós estaremos praticamente que no nada, os elementos já se fundiram, já foram, a Nova Jerusalém estará vindo do céu. Aí falar, nós vamos para a eternidade, nós vamos para o céu. Na verdade, é um encontro. Por isso que é igual ao casamento. Né? Por isso que a ideia é do casamento. Né? O noivo esperando a noiva. A noiva vai se encontrar e acontece realmente esse encontro. Né? Isso aí. Dos dois. Né? Isso é interessante, por quê? Porque a gente tem uma ideia, né? E é colocado isso na nossa cabeça, que a gente vai lá para o terceiro céu. Nós vamos lá, ó, na casa do meu pai é muito moral, se eu não for. Aí, quando a gente olha friamente esse versículo, a gente acha que, olha, Jesus está preparando lá, a morada de Deus lá, está preparando a nossa habitação, os palácios, né? Lá, eu vou morar no palácio, tem gente que fala, não, eu quero morar na caminha, mas eu quero estar com Deus. Amém. Só que qual é o panorama do Apocalipse? O que ele fala? Que dentro dessa questão, que os elementos arderão, aqui ficaremos no nada, nesse julgamento, a Nova Jerusalém estará vindo ao encontro. Ela vai tomar esse lugar aqui, né? Aí a palavra fala assim, eis que o trono de Deus habita com os homens. Ou seja, houve esse encontro da noiva, do poder. E é interessante que fala, né? Que a Nova Jerusalém, ela vem como a noiva, ataviada, né? Ela vem. A noiva ataviada. Por que a Nova Jerusalém vem com a noiva ataviada? Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Né? Está no julgamento, houve o milênio, houve o julgamento, Jesus está aqui. Então a Nova Jerusalém, ela vem como uma noiva ataviada. Ela está vindo. E a igreja, a noiva do Cordeiro, está aqui, que já foi julgada, já foi achado o nome no livro da vida, ela se encontra. Aí nós estamos aqui agora, e o tabernáculo de Deus, e o templo, e o altar de Deus. E ele é o próprio templo. Né? Ele é o próprio templo, né? Está aqui agora, olha só. Eis que o altar de Deus habita com os homens. Agora ele habita conosco aqui, fisicamente. Ou seja, ele veio
Não haverá mais sol, nem mar, não haverá mais nada disso, porque o próprio Senhor iluminará a cidade. O rio vai sair do trono, né, do Cordeiro. E essa é a parte espiritual, literalmente. Que a gente tem o corpo glorificado, tem essa transformação. Então, por isso que nós vamos encontrar com ele nos ares. O panorama de Tessalonicenses e do Apocalipse nos mostra que é um encontro nos ares. Por quê? Porque está vindo, é ares. Nós não estamos com o pé na terra, não tem mais terra. A gente não está mais com o pé na terra. Então, é um encontro nos ares, um arrebatamento, né? Isso aí é o panorama que Paulo deu em 1 Tessalonicenses acerca dos mortos. Então, resumindo, qual é o entendimento? Primeiro os mortos têm que ressuscitar, depois da ressurreição haverá o arrebatamento. Está bem claro, né? Tem que ressuscitar primeiro os mortos, depois os mortos ao soar da trombeta. Aí depois você lê lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala que é o ressoar da última trombeta. Peraí, é importante abrir. É lá no 53, 51 no 53. Vou botar aqui. Eu conheço esse texto aqui. A gente até que nega pra falar que eu já vi isso aí já. 1 Coríntios capítulo 15 lá pro 53, se não me engano. E a ressurreição de Cristo. Olha só. Da última trombeta. Isso. Fala assim, ó. Um momento. Não, já vi já. 52. 52? Ó, vou botar no 51. 1 Coríntios 15 e 51, para ficar mais claro. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que é o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? E onde está a morte, seu agulhão? É isso aí. Então você vê, olha só que interessante. Os mortos, a mesma coisa que ele fala aqui em Tessalonicenses, né? Mas ele fala, já dá o panorama da trombeta, porque também tem alguns irmãos, a igreja com a qual eu participava, né, eu pertencia, a denominação, ela falava que a quarta trombeta é a divisão. Isso aí também nunca ouvi em nenhum outro lugar, só nessa igreja. A quarta trombeta é o limite. Nós estamos na quarta trombeta, eles dizem, né? Nós estamos na quarta trombeta. Quando for tocar a quinta, a igreja vai ser arrebatada e a quinta trombeta vai ser para aqueles que ficarem, né? Aí Paulo está dizendo que ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai tocar, mas é o ressoar da última trombeta. Porque lá da quarta para a quinta começam os 3 ais. Aí Apocalipse fala assim: ai dos que ficarem na terra. Então, por causa desse ai, eles falam que então é os que ficarem porque vai ter o arrebatamento. Então, mas está bem claro ali, ao ressoar da última trombeta.